Eu sou advogada há muito tempo e juíza já há um bom tempo também, e não me lembro de um caso tão monstruoso quanto este. O que aconteceu em 25 de outubro de 2023, que tirou a vida de Prince McCree, diga o nome dele, Prince McCree, tirou seu futuro, seu amor e seu vínculo com os familiares, é imperdoável. Bem-vinda ou bem-vindo de volta, e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie, e este é Um Mundo Cruel. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre um garotinho de 5 anos que foi assassinado de uma forma horrivelmente cruel por duas pessoas que ninguém jamais imaginou serem capazes de algo tão terrível. Esta é a história de Príncipe McCree. Príncipe Rashawn McCree nasceu em 23 de dezembro de 2017, filho de sua mãe, Jordan Barger, e de seu pai, Darren McCree, em Milwaukee, Wisconsin. Ele era um menininho doce, alegre, travesso e sempre feliz. Príncipe adorava jogar videogame e amava super-heróis, especialmente o Homem-Aranha. Príncipe também tinha dois irmãos mais novos, um irmão e uma irmã. Na manhã de 25 de outubro de 2023, Príncipe deveria ir à escola, mas acordou indisposto, com dor de garganta, e sua mãe decidiu mantê-lo em casa. Pouco depois, Príncipe pegou o celular emprestado da mãe, que o entregou e voltou a dormir. Por volta das 9 horas, com a bateria do celular acabando, Príncipe devolveu o aparelho à mãe e avisou que iria ao porão jogar videogame. O que ele fazia com frequência junto com o vizinho desempregado de 27 anos, David Pitera. A configuração das pessoas que moravam nessa casa é um pouco complicada. A família de Prince alugava o sótão, assim como parte do segundo andar da casa. Depois, a dona da casa, que era amiga de longa data das famílias, ocupava a outra metade do segundo andar, assim como o térreo da casa, junto com seus dois filhos adolescentes. Depois, David, de 27 anos, que não tinha nenhum parentesco, morava no porão. A mãe do Prince voltou a dormir, achando que ele estava no porão jogando videogame com David, quando acordou por volta da 1 da tarde. A mãe do príncipe pegou emprestado o carro do dono da casa e foi junto com o filho do dono, Eric Mendoza, de 15 anos, buscar alguma comida. Quando eles voltaram, a mãe foi procurar o príncipe no porão, mas ele não estava lá. Ela perguntou ao David se ele tinha visto o príncipe, pois achava que estavam jogando videogame juntos antes. Mas ele afirmou que não tinha visto o menino o dia todo. Ela não fazia ideia de onde estava seu filho. Ela começou a procurar pela casa, mas não o encontrou. Então saiu para procurar também, mas ainda assim não conseguiu encontrar o príncipe em lugar nenhum. Jordana ligou para a polícia e reportou o desaparecimento do menino em sua casa em Milwaukee. Quando as autoridades chegaram, revistaram a casa, mas ainda não encontraram o príncipe. Portanto, um alerta local de criança desaparecida em situação crítica foi emitido. A polícia de Milwaukee também solicitou que um alerta Amber fosse enviado. No entanto, o estado não emitiu o alerta, decidindo que o caso não atendia aos critérios, já que não havia informações sobre um possível suspeito ou sobre o carro que o suspeito poderia estar dirigindo. Agora, quando uma detetive desceu até o porão da casa, ela percebeu o que parecia ser sangue no chão de cimento, perto de alguns tapetes. David Patera, o jovem de 27 anos, com quem disseram que Prince estava jogando videogame mais cedo naquele dia, também estava no porão naquele momento. E ele imediatamente tentou mover os tapetes para cobrir as manchas. David então explicou ao policial que ele e o filho do dono da casa, Eric Mendoza, de 15 anos, estavam apenas brincando mais cedo e o sangue tinha vindo do nariz de Eric. No entanto, no porão onde seria o quarto de David, o detetive também notou o que parecia ser sangue em um edredom branco sobre uma cadeira. Havia também o que parecia ser sangue em um cobertor usado como divisória. Cães foram então chamados para a cena, e um cão farejador indicou o cheiro de decomposição humana, vindo da parte de baixo da escada, onde havia 3 moletons pendurados na parte de trás da porta.
Um desses moletons foi visto sendo usado por David em imagens de câmeras de segurança gravadas na área por volta das 14 horas, naquele dia, enquanto ele carregava um saco de lixo para fora. Nas imagens, havia outra pessoa andando com ele também. David também tinha uma grande quantidade de sangue na perna direita, e naquele momento, a polícia o prendeu por obstrução. Assim que foi detido, David disse não saber o que aconteceu com o pequeno Prince, de 5 anos. De acordo com ele e Eric Mendoza, de 15 anos, tinham saído para uma caminhada naquela tarde perto do Jacobs Park, voltando para casa às 14 horas. Quando a polícia disse a David que o GPS do celular contrariava sua versão, ele mudou a história. David então contou aos detetives que Eric Mendoza, de 15 anos, queria matar alguém já fazia algum tempo. Ele também contou que o adolescente nunca gostou do menino de 5 anos e já havia mencionado matá-lo antes. David então confessou que, pouco depois de Prince ter descido para o porão para jogar videogame com ele, Eric também se juntou a eles. Em determinado momento, David saiu do cômodo por algum motivo e, quando voltou, flagrou Eric estrangulando Prince no quarto do porão. Ele estrangulou o garotinho até que ele ficasse imóvel. Mas, mesmo tendo presenciado a cena, David não fez nada para impedir Eric em nenhum momento. Na verdade, ele acabou se juntando a ele. Achando que o menino estava morto, Eric e David limparam a cena. Eles usaram fita adesiva preta grossa para amarrar mãos e pés dele. Segundo David, isso facilitaria colocá-lo no saco de lixo. Depois, eles enfiaram trapos na boca do garotinho e a cobriram com fita adesiva. Isso foi para abafar os gritos dele, caso ele ainda estivesse vivo. E ele ainda estava, porque logo depois, Prince recobrou a consciência. E quando Eric percebeu, ele disse para David: "Precisamos calá-lo." Então, David, de 27 anos, começou a socar o menino de 5 anos na tentativa de silenciá-lo. Quando isso não o matou, Eric assumiu, pisoteando sua cabeça várias vezes. Mas Príncipe ainda estava vivo, continuando a gemer, como David disse. Então ele pegou um haltere de 14 quilos e deixou cair sobre a cabeça dele. Acreditando que ele realmente estava morto dessa vez, David e Eric continuaram a limpeza e colocaram o menino em alguns sacos de lixo. Prince então começou a fazer barulho novamente, então eles pegaram alguns tacos de golfe e bateram na cabeça dele. Após levarem o corpo de Prince nos sacos de lixo, ouviram novamente o garotinho choramingando. Em resposta, David derrubou um bebedouro de concreto na cabeça de Prince 2 vezes. Depois disso, ele não fez mais nenhum barulho. O plano original era carregar o corpo de Prince até uma tubulação de esgoto e jogá-lo lá dentro. Mas depois de perceberem que ele era pesado demais, Eric e David decidiram levá-lo até uma lixeira e descartaram o corpo dele lá. Quando a dupla voltou para casa, Eric supostamente usou água com sabão e um pano para limpar o sangue do chão do porão. De acordo com David, ele não queria nada disso e amava aquele garoto, referindo-se a Prince. Ele também afirmou, porém, que seu primeiro instinto foi acobertar Eric. O jovem de 27 anos chegou até a ajudar a procurar por Príncipe nas horas após seu desaparecimento. Assim que a polícia recebeu essa informação de David, na manhã de 26 de outubro de 2023, por volta das 9 horas, encontraram o corpo de Príncipe em uma lixeira a cerca de 1 quilômetro da casa. O menino estava encolhido em posição fetal e amarrado com fita adesiva. Ele apresentava ferimentos de trauma de força bruta, exatamente como David descreveu. David Pachera, de 27 anos, e Eric Mendoza, de 15 anos, foram então acusados de homicídio doloso em primeiro grau. E embora Eric tenha sido inicialmente acusado como menor de idade, depois ele foi acusado como adulto. Ao ser preso pela primeira vez, o adolescente negou ter machucado Prince. Mas então, quando os detetives mencionaram as imagens das câmeras de segurança que encontraram dele e David carregando o saco de lixo pela rua que continha o corpo de Prince, Eric disse com confiança para eles mostrarem para ele. Quando mostraram para ele as imagens dele e David carregando o saco de lixo pela rua, Eric afirmou que o saco de lixo só continha lixo e que ele não fazia ideia de onde Prince estava. No fim, a detetive fez ele admitir que estrangulou o pequeno Prince de 5 anos. Eric também admitiu ter esfaqueado, sem matar, outras 3 pessoas apenas 2 dias antes da morte do menino. Segundo o jovem de 15 anos em 23 de outubro, ele estava entediado e com energia reprimida. Então ele saiu para as ruas de Milwaukee e esfaqueou sua primeira vítima, um homem que estava ao telefone nos fundos.
Ele queria muito esfaquear alguém e sentiu uma adrenalina depois de ter feito isso. No entanto, ele também disse que se sentiu mal após cometer o esfaqueamento. Mesmo assim, ele fez isso mais 2 vezes e matou Prince. Faz sentido. Nem Eric Mendonça, nem Davi Pachura tinham antecedentes criminais. E ninguém, ao que parecia, poderia ter previsto seus crimes hediondos. A polícia acabou recuperando uma faca borboleta de cabo preto na casa durante a busca. E Eric confirmou que essa foi a faca que ele usou nos 3 incidentes separados de esfaqueamento. Mais 2 evidências foram achadas na cena. Um rolo vazio de fita adesiva e uma fita transparente de embalagem que eram compatíveis com a fita usada para segurar os panos de amordaça na boca de Príncipe. Em junho de 2024, David Patera fez um acordo judicial, declarando-se culpado da acusação de homicídio doloso em primeiro grau. Em troca de sua confissão, as outras acusações que ele enfrentava foram retiradas. Na audiência de sentença, David afirmou que não merecia mais ser um homem livre. Pelo seu papel na morte de Príncipe, e que se Wisconsin tivesse pena de morte, ele mereceria isso. Ele disse ainda: "Não podemos voltar no tempo, só podemos seguir em frente. Príncipe não pode, mas eu posso, e isso não está certo." Eu concordo com o que a última tia disse sobre a pena de morte. É uma pena que não tenhamos isso aqui, porque pelo meu envolvimento sinto que a morte seria... Temos apenas prisão perpétua sem liberdade condicional e acredito que deveria receber essa pena pelo meu envolvimento. E eu sei que isso vai contra o que o Sr. Russell diz, mas... arrependimento e culpa. Eu tive muito tempo para pensar sobre tudo, e isso não deveria ter acontecido. E se eu tivesse a chance de mudar isso, eu mudaria. Mas não podemos voltar no tempo. Não podemos mudar as coisas que já aconteceram. Tudo o que podemos fazer é seguir em frente. E o príncipe não pode mais fazer isso. Mas eu posso, e isso não é certo. E eu não acho que a família faria isso. Eu sei que eles disseram que, sabe, para ser completamente honesto, eu estou surpreso que eles não tentaram vir para cima de mim 100%. E pelo que eles fizeram, sabe? Isso é louvável da parte deles, não nego. Mas se não houver nenhuma possibilidade de eu conseguir liberdade condicional, acho que não devo conseguir. Eu não acho. Mas acho que nunca vou conseguir me perdoar. Eles mostram que são capazes de me perdoar, mas eu não conseguiria me perdoar nessa situação. Eu não conseguiria. A juíza concordou com a declaração dele, e ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A surra brutal e hedionda dessa criança de 5 anos, uma inocente, nunca deveria ter acontecido. Tudo o que ele queria era ser seu amigo. Tudo o que ele queria era brincar de Homem-Aranha. Ser um super-herói, ler livros, fazer as coisas que crianças de 5 anos fazem, brincar no parquinho. De acordo com todos que testemunharam hoje, Ele te via como um modelo, como um irmão mais velho. E na casa dele, no lugar onde ele se sentia seguro, o que você fez? Mas Prince desceu até o porão e você e Eric tiraram a vida dele. Os familiares de Prince também falaram no tribunal, e a mãe dele, Jordan Barger, disse que seu filho parecia ter como missão encontrar um novo amigo todos os dias. Ela continuou dizendo: "Meu bebê amava ele e saber que tudo isso aconteceu. Eu simplesmente não sei como ele pode sentar ali e dizer que amava meu filho." Stacey Jones, avó de Prince, também disse que David condenou a família a uma sentença de prisão perpétua. Uma sentença que os privou da chance de ver Prince crescer e se tornar um homem. Ela disse: "Estamos tristes, confusos, despedaçados e perdidos. Nos sentimos traídos porque confiávamos em David." Eric Mendoza ainda enfrenta várias acusações por crimes graves, incluindo homicídio doloso em primeiro grau, ocultação de cadáver e abuso físico de uma criança resultando em morte. Uma avaliação de capacidade mental foi determinado para ele. Em abril de 2024, a Lei Prince foi sancionada, e isso amplia os alertas de pessoas desaparecidas para crianças em Wisconsin.
Um novo alerta roxo agora inclui crianças desaparecidas com menos de 10 anos e crianças menores de 18 anos, que se acredita serem incapazes de voltar para casa sem ajuda devido a uma deficiência. Transbordando de emoções, a família de Prince McCree se abraçou fortemente. O menino de 5 anos sempre quis ser um super-herói. A nova lei que leva seu nome visa evitar novas tragédias. É outra maneira de ele ser um herói? Doron McCree é o pai de Prince. Ele acredita que a Lei Prince, que amplia os critérios para emitir alertas para crianças desaparecidas, honra a vida do filho. O funeral de Prince aconteceu na terça-feira, 7 de novembro de 2023, na Igreja Discovery, em Oak Creek, Wisconsin. No obituário, a família escreveu um poema para o menino chamado Prince Aperfeiçoado. Diz assim: uma criação boa demais para a terra, uma luz que podia iluminar qualquer ambiente, um tesouro maior do que os olhos podiam ver. Um vislumbre do céu bem aqui na terra, um ser celestial em uma missão terrena, apenas de passagem em seu caminho, para ser aperfeiçoado, para chamar nossa atenção, para ser nosso guia, para ser nossa joia que brilha tão intensamente, para iluminar nossos caminhos e nos mostrar a direção. Uma voz doce, um sorriso gentil e uma imagem gravada para sempre em nossos corações, pois o encontramos em seu caminho rumo à perfeição. Então sorria, meu lindo bebê, porque Prince foi aperfeiçoado. Obrigada por ouvirem a história de Prince hoje. Não faz nenhum sentido para mim como uma pessoa de 27 anos entraria e veria uma garota de 15 anos atacando brutalmente uma criança e não faria nada. Nada além de ajudar, eu acho. David e Eric não eram irmãos nem parentes. Eles simplesmente moravam na mesma casa. Então por que David, que era muito mais velho que Eric, não fez nada para impedi-lo? É muito estranho e simplesmente não faz sentido. E me faz pensar que tem mais coisa nessa história. O que você acha? Então, se você gosta de True Crime e quer me ouvir contar essas histórias, não esquece de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ative o sininho para ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo, pelo menos 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao A Wicked World. Até a próxima, se cuidem. Tchau. Obrigada a todos os apoiadores do A Wicked World. Agora tem ainda mais de A Wicked World no Patreon. Então, confiram em patreon.com/awickedworld ou usem o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem alguma sugestão de caso que gostaria de ver eu abordar? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime no awickedworldtruecrime@gmail.com.